Lei nº 2.360, de 15 de janeiro de 2001, dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Serra e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Serra, Estado do Espírito Santo, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte lei. Decreta. Artigo 1º, o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Serra passa a vigorar com a seguinte redação. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Serra, Título 1, Capítulo Único, Disposições Preliminares. Artigo 1º. Este Estatuto institui o regime jurídico dos servidores públicos da administração direta, autárquica e fundacional do município de Serra. Artigo 2º. Para os efeitos deste Estatuto, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Artigo 3º. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Parágrafo 1º. Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo ou em comissão, devendo ser instituídos por lei. Parágrafo 2º. A admissão de servidores do quadro efetivo do município será feita por concurso público, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, podendo ser realizado em 2 etapas, conforme dispuserem a lei e o regulamento do respectivo plano de carreira, condicionada à inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado em edital, quando indispensável ao seu custeio e ressalvadas as hipóteses de isenção nele expressamente previstas. Artigo 4º. Os vencimentos dos cargos públicos obedecerão a padrões fixados em lei. Parágrafo 1º. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Parágrafo 2º. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fim de concessão de acréscimos ulteriores. Artigo 5º. Os cargos públicos são considerados de carreira ou isolados. Parágrafo 1º. São de carreira os que integram em classes e correspondam à profissão ou atividade com denominação própria. Parágrafo 2º. São isolados os que não se pode integrar em classe e correspondam a função específica. Parágrafo 3º. Os cargos de carreira são de provimento efetivo e os isolados podem ser de provimento efetivo e em comissão, segundo o que for determinado por lei. Artigo 6º. Classe é o agrupamento de cargos que, por lei, tenham idêntica denominação, o mesmo conjunto de atribuições e responsabilidades e o mesmo padrão de vencimento. Parágrafo 1º. As atribuições e responsabilidades pertinentes a cada classe serão descritas em regulamento, incluindo, entre outras, as seguintes indicações: denominação, código, descrição sintética, exemplos típicos de tarefas, qualificação mínima para o exercício do cargo e, se for o caso, requisito legal ou especial. Parágrafo 2º. Respeitada essa regulamentação, aos servidores da mesma carreira podem ser cometidas as atribuições de suas diferentes classes. Parágrafo 3º. É vedado atribuir ao servidor encargos ou serviços diversos dos de sua carreira ou cargo, ressalvadas as comissões legais e designações especiais de atribuições do prefeito, de atribuição do prefeito. Artigo 7º. Quadro é o conjunto de carreiras e cargos isolados. Artigo 8º. Não haverá equivalência entre as diferentes carreiras quanto às suas atribuições funcionais. Artigo 9º. As disposições do presente Estatuto aplicam-se aos servidores da Câmara Municipal, observadas as normas constitucionais. Parágrafo 1º. Todos os atos de competência do prefeito serão exercidos privativamente pelo presidente da Câmara, quando se tratar de servidores do Legislativo. Parágrafo 2º. Os vencimentos dos cargos da Câmara Municipal não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo, para os cargos de atribuições iguais ou assemelhadas.
Parágrafo 3º, respeitando o disposto nesse artigo, é vedada vinculação ou equiparação de qualquer natureza para o efeito de remuneração do pessoal do serviço público municipal. Parágrafo 4º, aplicam-se no que couber aos servidores da Câmara Municipal o sistema de classificação dos níveis de vencimento dos cargos do Executivo Municipal. Título 2. Do provimento, posse, exercício e vacância dos cargos públicos. Artigo 10. Compete ao prefeito prover os cargos públicos municipais quando se tratar de servidores do Executivo. Artigo 11. Os cargos municipais serão providos por 1. Nomeação, 2. Promoção, 3. Reintegração, 4. Reversão, 5. Aproveitamento, 6. Readaptação, 7. Recondução. Artigo 12. Só poderá ser investido em cargo público municipal quem satisfizer os seguintes requisitos: 1. Ter nacionalidade brasileira e aos estrangeiros guardadas as limitações legais. 2. Comprovar ter completado 18 anos de idade. 3. Estiver em gozo dos direitos políticos. 4. Comprovar quitação com obrigações militares e eleitorais. 5. Possuir aptidão física e mental para o exercício da função, atestado por inspeção médica oficial. 6. Tiver habilitação previamente em concurso, ressalvadas as exceções previstas em lei, habilitado previamente em concurso. 7. Apresentar atestado de antecedentes criminais. 8. Preencher as condições especiais prescritas em lei ou regulamento para determinados cargos ou carreiras. Parágrafo único. As provas das condições a que se referem os itens 1, 3 e 8 desse artigo não será exigida nos casos 2, 5 e 6 do artigo anterior. Artigo 13. O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante decreto, no que deverá conter necessariamente as seguintes indicações, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem der posse. 1. O cargo vago, com todos os elementos de identificação, o motivo da vacância e o nome do ex-ocupante, se ocorrer a hipótese e que possam ser atendidos esses últimos elementos. 2. O caráter da investidura. 3. O fundamento legal, bem como a indicação do padrão de vencimento do cargo. 4. A indicação de que o exercício do cargo se fará cumulativamente com outro cargo municipal, quando for o caso. Seção 1. Da nomeação. Artigo 14. A nomeação será feita 1. Em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado, de provimento efetivo ou de carreira. 2. Em comissão, inclusive na condição de interino, para cargos de confiança vagos. Parágrafo 1º. O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado interinamente para ter exercício em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que já ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. Parágrafo 2º. Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comissão. Seção 2 do estágio probatório. Artigo 15. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 36 meses, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores: 1. Assiduidade. 2. Disciplina. 3. Capacidade de iniciativa. 4. Produtividade. 5. Responsabilidade. Parágrafo 1º. 4 meses antes de fim do período de estágio probatório, será submetido à homologação da autoridade competente a avaliação do desempenho do servidor, realizado de acordo com o que dispuser a lei ou o regulamento do sistema de carreira, sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores enumerados nos incisos 1 a 5 deste artigo. Parágrafo 2º. Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Parágrafo 3º. O servidor que obtiver parecer desfavorável da comissão terá um prazo de 10 dias para apresentar sua defesa.
Parágrafo 4º. O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Parágrafo 5º. O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no Executivo Municipal. Artigo 16. A apuração dos requisitos de que trata o artigo anterior deverá processar-se de modo que, sendo aconselhada a exoneração do servidor, possa ela ser feita antes de findo o período do estágio. Artigo 17. Revogado. Artigo 18. Durante o período de cumprimento do estágio probatório, o servidor público não poderá afastar-se do cargo para qualquer fim, exceto 1. Para exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia e assessoramento em órgãos do Poder Executivo Municipal. 2. Nos casos das licenças previstas nos incisos 1, 2, 4 e 8º do artigo 93 deste Estatuto. Parágrafo único. Nos casos enumerados no inciso 2 deste artigo, o afastamento suspenderá o prazo do estágio probatório. Seção 3 da promoção. Artigo 19. A promoção dos servidores públicos municipais obedecerá às prescrições estabelecidas em legislação ulterior. Seção 4 da reintegração. Artigo 20. A reintegração e a investidura do servidor no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Artigo 21. Encontrando-se o provido cargo, o seu eventual ocupante, se estável, será reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização ou aproveitado em outro cargo ou, ainda posto em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Artigo 22. A reintegração será feita no cargo anteriormente ocupado se este houver sido transformado no cargo resultante da transformação e, se extinto, em cargo de remuneração equivalente atendida a habilitação profissional. Artigo 23. Quando a reintegração for decorrente de decisão judicial, quem houver ocupado o cargo, o lugar do reintegrado será exonerado. Vou repetir, artigo 23. Quando a reintegração for decorrente de decisão judicial, quem houver ocupado o lugar do reintegrado será exonerado. Artigo 24. O servidor reintegrado será submetido a exame médico e aposentado quando verificada a sua incapacidade, se não for possível seu aproveitamento em outra função. Seção 5 da reversão. Artigo 25. A reversão é o retorno da atividade de servidor aposentado. 1. Por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria. 2. No interesse da administração, desde que cumulativamente a. Tenha solicitado a reversão. B. A aposentadoria tenha sido voluntária. C. Estável quando na atividade. D. A aposentadoria tenha ocorrido nos 5 anos anteriores à solicitação. E. Haja cargo vago. 3. Por apuração de erro da administração, comprovada por processo de que não subsistiam os motivos determinantes da aposentadoria. Parágrafo 1º. No caso do inciso 1, encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência da vaga. Parágrafo 2º. O servidor de que trata o inciso 2º somente terá os proventos calculados com base nas regras atuais, se permanecer pelo menos 5 anos no cargo. Artigo 26. A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Artigo 27. A reversão, que dependerá sempre de exame médico e existência de cargo vago, far-se-á a pedido ou de ofício. Parágrafo 1º. Não poderá reverter o aposentado que tenha completado 70 anos de idade.
Parágrafo 2º. O tempo em que o servidor estiver em exercício será considerado para a concessão da aposentadoria. Artigo 28. O servidor que retomar a atividade por interesse da administração perceberá, em substituição aos proventos da aposentadoria, a remuneração do cargo que voltar a exercer, inclusive com as vantagens de natureza pessoal que percebia anteriormente à aposentadoria. Artigo 29. A reversão de ofício nunca poderá ser feita para cargo de remuneração inferior ao provento do revertido. Seção 6 do aproveitamento. Artigo 30. O retorno à atividade do servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em caso de atribuições e vencimento compatíveis com o anteriormente ocupado. Artigo 31. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial. Artigo 32. Os servidores em disponibilidade serão obrigatoriamente aproveitados no preenchimento das vagas que se verificarem nos cargos disponíveis. Parágrafo 1º. O aproveitamento dar-se-á em cargo equivalente, por sua natureza e vencimentos, ao que o servidor ocupava quando posto em disponibilidade. O aproveitamento dependerá sempre da inspeção médica que comprove capacidade para o exercício do cargo. Parágrafo 3º. Se dentro do prazo de 30 dias o servidor, devidamente notificado por escrito, não tomar posse e não entrar no exercício do cargo em que houver sido aproveitado, será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade, com perda de todos os direitos de sua situação anterior. Parágrafo 4º. Será aposentado o servidor em disponibilidade que, em inspeção médica, for julgado incapaz, desde que impossível a readaptação. Artigo 33. Havendo mais de um concorrente à mesma vaga, terá preferência o que contar mais tempo de disponibilidade e, em igualdade de condições, o de maior tempo de serviço público. Artigo Seção 7. Da readaptação. Artigo 34. A readaptação é a Repetindo, artigo 34. A readaptação é a investidura do servidor em cargo ou atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação a que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Parágrafo 1º. Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será aposentado. Parágrafo 2º. A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos, e na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência da vaga. Parágrafo 3º. Ao servidor será dada a oportunidade de frequentar cursos de aperfeiçoamento ou treinamento para readaptação, com ônus para a municipalidade. Artigo 35. Somente poderá ser readaptado o servidor ocupante de cargo efetivo. Capítulo 2. Das mutações funcionais. Seção 1. Da substituição. Artigo 36. Somente os servidores investidos em cargo ou função de direção, chefia e assessoramento serão substitutos nos seus impedimentos. Parágrafo único. O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função de direção, chefia ou assessoramento nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular ou na vagância do cargo, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o respectivo período. Seção 2. Da remoção.
A remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, de uma para outra secretaria e dependerá de ato do secretário de Administração e Recursos Humanos, ouvidos os secretários das pastas envolvidas, enquanto a remoção no âmbito interno de cada secretaria dependerá de ato do respectivo secretário. Artigo 38. O servidor removido deverá assumir o exercício na repartição para o qual foi designado, dentro do prazo máximo de 2 dias, salvo determinação em contrário. Parágrafo único. No caso de servidor em férias ou de licença, o prazo estabelecido nesse artigo começará a fluir da data em que se findarem as férias ou licença. Seção 3. Da lotação e da localização. O servidor público do Poder Executivo será lotado na Secretaria Municipal responsável pela administração de pessoal, onde ficarão centralizados os cargos, ressalvados aqueles de categoria específica. Parágrafo único. A Secretaria Municipal referida no caput deste artigo alocará às demais secretarias os servidores públicos necessários à execução dos seus serviços, passando os mesmos a ter nelas o seu exercício. Artigo 40. A localização do servidor público dar-se-á 1. A pedido, a critério da administração, ou 2. De ofício. Parágrafo 1º. A localização por permuta será processada à vista do pedido conjunto dos interessados, desde que ocupantes do mesmo cargo e haja interesse e conveniência por parte da administração. Parágrafo 2º. É vedada de ofício a localização de servidor público. 1. Licenciado para atividade política no período entre o registro da candidatura perante a Justiça Eleitoral e o dia seguinte ao do resultado oficial da eleição. 2. Investido em mandato eletivo desde a expedição do diploma até o término do mandato. 3. À disposição de entidade de classe, respeitado o quantitativo de servidores que podem ser eleitos para órgãos de direção de cada entidade na forma da lei. 4. Investido, em decorrência de eleição, na condição de membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e dos Conselhos Tutelares, desde que cumprida a carga horária estabelecida pela municipalidade em lei específica. Artigo 41. O servidor localizado deverá assumir o exercício na repartição para o qual foi designado no dia subsequente ao de sua localização. Parágrafo único. Na hipótese do servidor público encontrar-se afastado pelos motivos elencados no artigo 67, o prazo a que se refere esse artigo será contado a partir do término do afastamento. Capítulo 3 do concurso público. Artigo 42. A investidura em concurso público dependerá de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, salvo as hipóteses estabelecidas em lei. Parágrafo 1º. Durante o período improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Parágrafo 2º. Prescindirá de concurso a nomeação para cargos em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Artigo 43. Poderá inscrever-se no concurso público quem tiver no mínimo 18 anos de idade. Artigo 44. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Artigo 45. Os concursos públicos serão de provas quando exigidos por frequência obrigatória em programas específicos de formação inicial, observadas as condições previstas em lei e regulamento. Parágrafo único. Os concursos públicos serão realizados pela Secretaria Municipal responsável pela administração de pessoal, salvo disposições em contrário previsto em lei específica.
Artigo 46. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma única vez e por igual período, por meio de decisão fundamentada do prefeito municipal. Artigo 47. O concurso deverá estar homologado pelo prefeito em 30 dias, a contar da apuração do resultado. Capítulo 4. Da posse, do exercício e da jornada de trabalho. Seção 1. Da posse. Artigo 48. Posse é a investidura em cargo público. Parágrafo único. Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. Artigo 49. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei. Parágrafo 1º. A posse poderá dar-se mediante procuração específica. Parágrafo 2º. O início do exercício de função de confiança coincidirá com a data de publicação do ato de designação, salvo quando o servidor estiver de licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, hipótese em que recairá no primeiro dia útil após o término do impedimento, que não poderá exceder a 30 dias da publicação. Artigo 50. São competentes para dar posse: 1. O prefeito, aos secretários. 2. Os secretários aos demais servidores a eles subordinados. Parágrafo único. A autoridade que der posse deverá verificar, sob pena de responsabilidade, se foram satisfeitas as condições legais para a investidura no cargo. Artigo 51, parágrafo 1º. Artigo 51. A posse ocorrerá no prazo de 90 dias, contados da publicação do ato de provimento. Parágrafo 1º. O prazo previsto no caput deste artigo poderá ser prorrogado por mais 90 dias, se for de interesse da administração, por solicitação escrita do interessado e mediante ado fundamentado da autoridade competente para dar posse. Parágrafo 2º. O termo inicial de posse para o servidor em férias ou licença, exceto no caso de licença para tratar de interesse particular, será o da data em que reassumir as suas funções. Artigo 52. O servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito o ato de sua designação para função de confiança, se não tomar posse nos prazos previstos no artigo anterior. Artigo 53. No ato de posse em cargo, o servidor apresentará declaração de bens e declaração de acúmulo ou não de cargos, que constará no processo de nomeação. Seção 2. Do exercício e da jornada de trabalho. Artigo 54. O exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. Parágrafo 1º. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Parágrafo 2º. A autoridade competente do órgão ou entidade para onde for nomeado ou designado o servidor compete dar-lhe exercício. Artigo 55. É de 15 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados a data da posse. Parágrafo 1º. O servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito o ato de sua designação para função de confiança, se não entrar em exercício no prazo previsto nesse artigo. Parágrafo 2º. O servidor removido, quando legalmente afastado, terá o prazo para entrar em exercício contado a partir do término do impedimento. Parágrafo 3º.
O início do exercício de função de confiança coincidirá com a data de publicação do ato de designação, salvo quando o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, hipótese em que recairá no primeiro dia útil após o término do impedimento, que não poderá exceder a 30 dias da publicação. Artigo 56. O servidor nomeado deverá ter exercício na repartição indicada pela Secretaria Municipal responsável pela administração de pessoal. Artigo 57. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao assentamento individual e cadastramento no PIS/PASEP. Artigo 58. Nenhum servidor poderá ausentar-se do município com prejuízo de suas atribuições para estudo ou missão de qualquer natureza, com ou sem ônus para os cofres públicos, sem autorização ou designação do prefeito. Parágrafo único. Salvo no caso de eleição para mandato eletivo e nos previstos no caput deste artigo, nenhum servidor poderá permanecer afastado do serviço ou ausente do município por efeito do disposto no caput deste artigo, além de 5 anos consecutivos. Artigo 59. O servidor público municipal poderá ser cedido aos governos da União, de estados, de territórios, do Distrito Federal ou a outros municípios, desde que sem ônus para a municipalidade de Serra, pelo prazo de até 5 anos, prorrogáveis a critério do prefeito. Parágrafo 1º. Findo o prazo da cessão previsto no caput desse artigo, o servidor retomará o seu lugar de origem, sob pena de incorrer em abandono de cargo ou emprego. Parágrafo 2º. Não se inclui no disposto desse artigo servidores cedidos aos a. Conselhos municipais criados pela municipalidade em obediência a leis federais. b. Servidores com estabilidade temporária decorrente de eleição para cargo de dirigentes sindicais na conformidade com a legislação federal específica. c. Convênio de municipalização da saúde e educação. Parágrafo 3º. Os servidores e cedidos de qualquer espécie, incluindo os permutados, não terão direito aos auxílios refeição, alimentação e transporte, incluído pela Lei 4.671 de 2017. Parágrafo 4º. O parágrafo 3º dessa lei, incluído pelo artigo 30 da Lei Municipal número 4.671 de 2017, não se aplica aos servidores cedidos entre a administração direta e administração indireta do município da Serra. Artigo 60. Será considerado afastado do exercício até decisão final passada em julgado o servidor: 1. Preso provisoriamente. 2. Condenado por crime inafiançável. 3. Denunciado por crime funcional desde o recebimento da peça acusatória. Parágrafo 1º. Durante o afastamento, o servidor perderá 1/3 da remuneração, tendo direito à diferença se ao final for absolvido. Parágrafo 2º. No caso de condenação, e se esta não for de natureza que determine a demissão do servidor, continuará ele afastado na forma deste artigo até o cumprimento total da pena, com direito ao recebimento do valor referido no artigo 13 da Emenda Constitucional número 20, de 15 de dezembro de 98, mesmo que ganhe salário superior. Artigo 61. Salvo os casos previstos neste Estatuto, o servidor que interromper exercício por prazo superior a 30 dias consecutivos ou 60 dias intercalados no período de 12 meses, será demitido por abandono de cargo ou emprego após processo administrativo em que lhe fique assegurada ampla defesa. Artigo 62. A jornada normal de trabalho do servidor será definida nos requisitos plano de carreira e de vencimentos, não podendo ultrapassar 44 horas semanais, nem 8 horas diárias, excetuando-se o regime de turnos, facultada a compensação de horário
e a redução de jornada mediante acordo coletivo de trabalho. Parágrafo 1º. Para efeito de cálculo da jornada normal de trabalho, serão consideradas: 1. Para a jornada de trabalho de 4 horas diárias, correspondendo a 20 horas semanais, 100 horas mensais. 2. Para a jornada de trabalho de 5 horas diárias, correspondendo a 25 horas semanais, 125 horas mensais. 3. Para a jornada de trabalho de 6 horas diárias, correspondendo a 30 horas semanais, 150 horas mensais. 4. Para a jornada de trabalho de 6 horas diárias, correspondendo a 36 horas semanais, 180 horas mensais. 5. Para a jornada de trabalho de 8 horas diárias, correspondendo a 40 horas semanais, 200 horas mensais. Parágrafo 2º. Os servidores municipais poderão trabalhar em regime de plantão diurno ou noturno, em atendimento da natureza e necessidade do serviço. Parágrafo 3º. Para a consecução do disposto no parágrafo anterior, a jornada de trabalho normal do servidor poderá ser estendida com acréscimo à remuneração do valor relativo às horas trabalhadas a maior, proporcionalmente ao vencimento base acrescido das vantagens pessoais fixas. Parágrafo 4º. A jornada de trabalho do servidor municipal poderá ser alterada de acordo com a necessidade de serviço, com redução ou acréscimo à remuneração do valor relativo à jornada de trabalho reduzida ou ampliada, proporcionalmente ao vencimento base acrescido das vantagens pessoais fixas. Parágrafo 7º. O chefe do Poder Executivo Municipal poderá autorizar o cumprimento da jornada de trabalho diária de forma diversa da fixada no parágrafo 1º deste artigo, respeitado o cumprimento integral da jornada semanal de trabalho. Parágrafo 8º. O cálculo da jornada de trabalho na forma estabelecida no parágrafo 1º deste artigo somente poderá ser efetivada a partir do dia 1º de janeiro de 2014. Artigo 63. A jornada normal de trabalho para os ocupantes de cargo em comissão será de 8 horas diárias. Artigo 64. Poderá haver prorrogação da duração normal do trabalho por necessidade do serviço ou por motivo de força maior. Capítulo 5 da vacância. A vacância de cargo decorrerá de 1. Exoneração, 2. Demissão, 3. Promoção, 4. Readaptação, 5. Aposentadoria, 6. Posse em outro cargo inacumulável, 7. Falecimento. Parágrafo 1. Dar-se-á a exoneração 1. A pedido do servidor e 2. De ofício. A. Quando se tratar de cargo em comissão. B. Quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. C. Quando o servidor não entrar em exercício no prazo legal. Parágrafo 2º. A demissão será aplicada como penalidade e deverá ser precedida de processo disciplinar. Título 3. Das prerrogativas, dos direitos e das vantagens. Capítulo 1º, seção 1, do tempo de serviço. Artigo 66. A apuração do tempo de serviço será feita em dias. Parágrafo 1º. O número de dias será convertido em anos, considerando-se o ano período de 365 dias. Artigo 67. Será considerado de efetivo exercício o afastamento em virtude de 1. Férias, 2. Casamento até 8 dias, 3. Luto até 8 dias, por falecimento do cônjuge ou companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela ou irmãos. 4. Exercício de outro cargo municipal de provimento em comissão, inclusive em entidades da administração indireta do município. 5. Júri e outros serviços obrigatórios.
6. Desempenho de função eletiva federal, estadual ou municipal. 7. Licença por haver sido acidentado em serviço ou acometido de doença profissional. 8. Para capacitação conforme dispuser este estatuto. 9. Licença à gestante, à adotante e paternidade. 10. Licença nos termos dos artigos 101 a 105 deste estatuto. 11. Missão ou estudo fora do território do município ou no estrangeiro, quando o afastamento houver sido expressamente autorizado pelo prefeito. 12. Provas de competições esportivas, quando o afastamento for autorizado pelo prefeito. 13. Exercício de função ou cargo em entes públicos, nos termos deste estatuto. 14. Afastamento por processo disciplinar, se o servidor for declarado inocente ou se a punição se limitará à pena de advertência. 15. Prisão, se ocorrer soltura com reconhecimento pela Justiça da ilegalidade da medida ou a improcedência da imputação. 16. Disponibilidade remunerada. 17. A cada 3 meses, um dia para doar sangue. Artigo 68. Serão contados para efeito de aposentadoria e disponibilidade. 1. O tempo de serviço público federal, estadual e municipal. 2. Tempo de serviço prestado em autarquias municipais, estaduais e federais. 3. O tempo em que o servidor esteve em disponibilidade. Artigo 69. É vedada a contagem de tempo concorrente ou simultaneamente prestado em 2 ou mais cargos ou funções da União, Estado, territórios, municípios e suas entidades de administração indireta. Artigo 70. Não será computado para nenhum efeito o tempo de serviço gratuito. Seção 2. Da estabilidade. Artigo 71. O servidor adquirirá estabilidade depois de 3 anos de efetivo exercício. Parágrafo 1º. O servidor somente poderá adquirir estabilidade se admitido por concurso. Parágrafo 2º. A estabilidade diz respeito ao serviço público e não ao cargo. 1. Em virtude de sentença judicial com trânsito em julgado. 2. Quando demitido do serviço público mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Acho que eu pulei uma parte aí, eu vou repetir o artigo 72. O artigo 72 diz o seguinte: o servidor estável perderá o cargo 1. Em virtude de sentença judicial com trânsito em julgado. 2. Quando demitido do serviço público, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 3. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, nos termos da lei complementar referida no artigo 41, parágrafo 1º, 3 da Constituição da República, assegurada ampla defesa. Seção 3. Da disponibilidade. Extinto o cargo ou declarada pelo Poder Executivo a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade remunerada, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. A extinção ou declaração da desnecessidade do cargo de que trata o artigo anterior efetivar-se-á somente quando verificada a impossibilidade de redistribuição do cargo com o seu ocupante ou a inviabilidade de sua transformação. Artigo 75. Verificada a impossibilidade de redistribuição ou transformação do cargo, aplicar-se-á a disponibilidade na seguinte ordem: a. Ao que tenha ingressado no serviço público municipal sem concurso. B. Ao que conte menos tempo de serviço público. C. Ao menos idoso. E D. Ao de menor número de dependentes.
Artigo 76. Na contagem de tempo de serviço para fim de disponibilidade, serão observados os preceitos aplicáveis à aposentadoria. Parágrafo único. O servidor em disponibilidade poderá ser aposentado desde que preencha os requisitos para a aposentadoria ou posto à disposição de outro órgão. Artigo 77. O valor dos proventos a que tem direito o servidor em disponibilidade será proporcional ao tempo de serviço, na razão de 1 para 35 avos por ano, se do sexo masculino, ou 1 para 30 avos, se do sexo feminino. Parágrafo 1º. Nos casos de servidores em relação aos quais a contagem de tempo de serviço para aposentadoria voluntária seja regida por lei especial, o cálculo da proporcionalidade dos proventos far-se-á tomada por base a fração anual correspondente. Parágrafo 2º. Em qualquer caso, o valor dos proventos será acrescido do salário-família, bem como do valor integral do adicional por tempo de serviço e demais vantagens pessoais na base a que fizer jus na data de disponibilidade. Artigo 78. O servidor posto em disponibilidade, nos termos dessa seção, poderá, a juízo e no interesse da administração, ser aproveitado em cargo de natureza e vencimento compatíveis com os do anterior ocupado. Parágrafo 1º. Observar-se-á no aproveitamento a seguinte ordem de preferência entre os disponíveis que, de acordo com este artigo, possam ocupar o cargo a ser provido: a. de maior tempo de serviço público; b. o mais idoso; c. o de maior número de dependentes. Parágrafo 2º. O aproveitamento dependerá de prova de capacidade, mediante inspeção médica. Parágrafo 3º. Restabelecido o cargo de que era titular, ainda que modificada sua denominação, será obrigatoriamente aproveitado nele o servidor posto em disponibilidade quando de sua extinção ou declaração de sua desnecessidade. Seção 4. Da aposentadoria. Artigo 79. O servidor será aposentado por 1. Invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável especificada em lei. 2. Compulsoriamente, aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 3. Voluntariamente, desde que o cumprido tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no exercício público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observando as seguintes condições: a. 60 anos de idade e 35 de contribuição, se homem, e 55 anos de idade e 30 anos de contribuição, se mulher. 65 anos de idade se homem e 60 anos de idade se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Parágrafo 1º. Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis as referidas no inciso 1 deste artigo: tuberculose ativa, aniquilação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondilorartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget, osteite deformante, síndrome de imunodeficiência adquirida, AIDS, hematopatia grave e outras que a lei indicar, com base na medicina especializada. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 1, o servidor será submetido à junta médica oficial, que atestará a invalidez quando caracterizada a incapacidade para o desempenho das atribuições do cargo.
Parágrafo 3º. Na hipótese de aposentadoria por tempo de contribuição, o servidor público deverá protocolizar o seu pedido, juntando a declaração do tempo de serviço, expedida por órgão competente, e em seguida comunicar à sua chefia imediata. O servidor só poderá se afastar das suas atividades quando ocorrer a publicação do respectivo ato de aposentadoria. Parágrafo 4. Caso a aposentadoria voluntária ocorra por implemento de idade, o servidor público que a requerer deverá juntar certidão de registro civil, aplicando-se-lhe o disposto no parágrafo anterior. Parágrafo 5º. Os requisitos de idade de tempo de contribuição serão reduzidos em 5 anos em relação ao disposto na linha A do inciso 3 desse artigo para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Artigo 80. Observado o disposto no artigo 4º da Emenda Constitucional número 20 e ressalvado o direito de opção, a aposentadoria pelas normas por ela estabelecida, é assegurado o direito à aposentadoria voluntária com proventos calculados de acordo com o disposto no artigo 82 deste Estatuto àquele que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo da administração pública direta e autárquica até a data de publicação da aludida emenda, quando o servidor cumulativamente 1. Tiver 53 anos de idade, se homem, e 48 anos de idade, se mulher. 2. Tiver 5 anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria. 3. Contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de a. 35 anos se homem, 30 anos se mulher, e b. Um período adicional de contribuição equivalente a 20% do tempo que, da data da publicação da emenda 20 à Constituição da República, faltaria para atingir o limite de tempo constante na linha anterior. Parágrafo 1º. Ao servidor que trata este artigo, desde que atendido o disposto em seus incisos 1 e 2 e observado o disposto no artigo 4 da emenda número 20, pode aposentar com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições: 1. Contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de a. 30 anos se homem e 25 anos se mulher, e b. Um período adicional de contribuição equivalente a 40% do tempo que, na data da publicação da referida emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da linha anterior. 2. Os proventos de aposentadoria proporcional serão equivalentes a 70% do valor máximo que o servidor poderia obter de acordo com o caput, acrescido de 5% por ano de contribuição que supere a soma a que se refere o inciso anterior, até o limite de 100%. Parágrafo 2º. O professor que até a data de publicação da emenda número 20 à Constituição da República tenha ingressado regularmente em cargo efetivo de magistério e que opte por aposentar-se na forma do disposto no caput deste artigo, terá o tempo de serviço exercido até a publicação da aludida emenda, contado com acréscimo de 17% se homem e 20% se mulher, desde que se aposente exclusivamente com o tempo de efetivo exercício das funções de magistério. Artigo 81. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma da Constituição da República, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto nesse artigo. Artigo 82. Os proventos de aposentadoria por ocasião de sua concessão serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, corresponderão à totalidade da remuneração. Parágrafo 1º.
são estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriores concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. Parágrafo 2º. O servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de contribuição, se acometido de qualquer das moléstias especificadas no artigo 79, passará a perceber provento integral. Parágrafo 3º. Quando proporcional ao tempo de contribuição, o provento não será inferior a 1/3 da remuneração da atividade, nem tampouco ao salário mínimo vigente no Estado. Parágrafo 4º. Ao servidor aposentado será paga a gratificação natalina até o dia 20 do mês de dezembro, em valor equivalente ao respectivo provento. Artigo 83. A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato. Artigo 84. A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde por período não excedente a 24 meses. Parágrafo 1º. Expirado o período de licença e não estando em condições de reassumir o cargo ou de ser readaptado, o servidor será aposentado. Parágrafo 2º. O período compreendido entre o término da licença e o da publicação do ato da aposentadoria será considerado como de prorrogação de licença. Parágrafo 3º. A aposentadoria dependente da inspeção médica só será decretada depois de verificada a impossibilidade da readaptação do servidor. Parágrafo 4º. O laudo da junta médica deverá mencionar a natureza da doença ou lesão, declarando se o servidor se encontra inválido para o exercício do cargo ou para o serviço público em geral. Parágrafo 5º. A junta médica poderá sugerir que o servidor aposentado por invalidez seja submetido periodicamente a nova inspeção médica para fim de reversão. Artigo 85. A aposentadoria compulsória será automática e declarada por ato, por vigência a partir do dia imediato àquele em que o servidor atingir a idade limite de permanência no serviço ativo. Artigo 86. Demais situações relativas à aposentadoria não reguladas neste Estatuto seguirão as prescrições da Constituição da República. Para não estourarmos 1 hora de vídeo, eu vou gravar o capítulo 2, direitos e desvantagens de ordem geral, num próximo vídeo aí, tá bom? Então acompanhem aí, busquem aí, vou deixar o link na descrição. Até mais!